Boa tarde, hoje é dia 24 de fevereiro de 2021. Estou online aqui com a minha aluna Mariane, da Escola Padre Antônio Dragoni, de Guapiara, bairro Monjolada. Ela está ao vivo pelo aplicativo Centro de Mídias do Estado de São Paulo, onde estou transmitindo essa aula de maneira ao vivo e online, através do aplicativo Centro de Mídias. Estaremos dando continuidade à nossa aula que iniciamos ontem, usando o material Aprender Sempre, volume 1, do 8º ano do ensino fundamental. Sequência de atividades 2, matemática, 8º ano do ensino fundamental, anos finais. É o material do governo do estado de São Paulo. É a sequência de atividades 2. Aula 1 e 2. É uma continuação investigando frações decimais e porcentagens. A continuação dessa aula tem como objetivo das aulas identificar e relacionar as representações fracionária, decimal e percentual de um número. Compreender a relação entre as representações fracionária, decimal e percentual de um número. Resolver situações problema envolvendo as representações fracionária, decimal e percentual de um número. Agora na página 75 da apostila, no caso, a Ana Júlia também está presente conosco agora. Então somos duas alunas presentes, a Ana Júlia, a Mariane e mais eu, o professor Ricardo, que sou o professor delas. Então, a apostila ainda não está na mão delas, mas essa aula vai para o YouTube. Por falar nisso, se você não é inscrito no canal ainda, por favor, se quiser, se inscreva no canal Ricardo Henke para receber as aulas de matemática do 7º ano, 8º ano e 9º ano. No caso, essa é do 8º ano. A aula e referência é a página 75 da apostila Aprender Sempre. Complete o quadro a seguir. Então, veja, temos um quadro onde temos as três representações. A em porcentagem, ela em fração e ela em decimal. As três maneiras podem ser representadas de maneiras diferentes, né? Então, só para a gente fazer uma revisão da aula anterior, vou pegar um aqui que não tenha. Por exemplo, se eu pegar em porcentagem, o 13%, para transformar ela em fração, é simples. Quando é por cento, o próprio nome já fala, por 100. Então a parte de baixo, o denominador da fração, é 100. E o numerador, que é a parte de cima, é 13. Então pronto, já fiz a conversão, né? O 13% transformado em fração é 13 sobre 100. E para transformar em decimal, basta fazer a divisão do de cima pelo de baixo, ou seja, do numerador pelo denominador. O que eu posso fazer de maneira direta é o seguinte: eu coloco o número 13, eu estou dividido por 100. O 100 tem duas casas depois da vírgula. Então, a vírgula, ela sempre está na unidade. Eu vou fazer ela andar duas casas para cá. Uma, duas. Coloco a vírgula aqui. Quantos inteiros eu tenho aqui? Não tenho nada. Se eu não tenho nada, é o zero. 0,13. Ah, professor, mas eu prefiro fazer a divisão. Então faz 13 dividido por 100. Na tabuada do 100, quem vezes 100 chega próximo do 13 sem poder passar?
1 vezes 100, 100. Passou o 13, então é 0. 0 vezes 100, 0. 13 que tira 0, 13. Agora não tem ninguém para baixar, então eu ponho uma vírgula. Quando eu entro nas casas decimais, todo o resto vem acompanhado de um 0. Quem vezes 100 na tabuada chega próximo do 130 sem passar. O 2 vezes 100, 200, passou. Então é o 1. 1 vezes 100 dá 100. E não passou o 130. 130 que tira 100, 0 que tira 0 é 0. 3 que tira 0 é 3 e 0. Como eu já tenho a vírgula, vem acompanhado um 0. Quem vezes 100 chega perto do 300 é o 3. 3 vezes 100 dá 300. Acabou a conta. Então deu 0,13 também. Então, ou faz aquela tática que eu acabei de falar. Quando for divisão por 100, é muito mais simples. Você tem o 13 inteiro. Se ele é inteiro, a vírgula sempre está na unidade. Você faz a vírgula andar 2 casas, porque está dividindo por 100, tá bom? Eu vou fazer essa tática aqui, da casa andar 2 vírgulas, tá bom? Por conta da falta de espaço para fazer a divisão. Mas, se você tiver com tempo para poder treinar a divisão, como já falei em aulas anteriores, a divisão está se tornando muito difícil pelo motivo que a gente está desacostumando a fazer a divisão, por conta de utilizarmos muito as calculadoras, principalmente a calculadora do celular. Então a gente acaba desaprendendo fazer a divisão com continhas, porque a gente usa muito o celular para fazer as contas, tá bom? Eu vou começar a fazer aqui. Como que eu leio essa fração aqui? Mariane ou Ana Júlia? Gostariam de responder no chat como que eu faço essa fração em porcentagem? É só eu ler. É 1 por quem aqui embaixo? Pode responder no chat, por favor. Como que fica em porcentagem? Eu já sei que vai ter o símbolo de porcento aqui atrás. Ela vai se transformar em quantos por cento? Isso. Então, quantos por cento vai ser, Mariane? Eu sei que o 100, a porcentagem representa o 100. Então, quem vai vir aqui na frente? Qual número vai ser? Isso aqui é quantos por cento? Hein? 1%. Ó, veja bem, esse 1 vem na parte de cima. Esse símbolo de porcentagem vem na parte de baixo, representando o 100. Muito bem, é isso mesmo, as duas acertaram. Isso aqui vira 1%. E na forma de decimal, como que vai ficar? Em forma de decimal. Vai ficar 0, o quê? Não. Pensa comigo. Vamos fazer a divisão. 1 dividido por 100. Pensa agora comigo. Na tabuada do 100, quem vezes 100 chega perto do 1? O 0. 0 vezes 100 dá 0. 1 que tira 0 dá 1. Tem alguém para baixar? Não. Põe uma vírgula. Ah, quando tem vírgula, todo o resto vem acompanhado de um 0. E agora eu tenho que resolver. Quem vezes 100 chega próximo do 10 sem passar? É o 0. Então, aqui está 0,0 por enquanto. 0 vezes 100, 0. 10 que tira 0, dá 10. Como eu já tenho a vírgula, aparece um 0 aqui.
Então, quem vezes 100 vai dar 100? É o número 1. 1 vezes 100, 100. Acabou. Quantos que deu lá a minha resposta? Vocês conseguiram ver aqui? Qual é a resposta correta, então? 0,01. Então, 1% é 1 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,01. Olha a tática que eu falei para vocês que não precisa fazer divisão, ó. Eu coloco o número 1 aqui, a vírgula está aqui, certo? Imagine a vírgula aqui. Como ela está dividida por 2 zeros, eu vou andar 2 casas com a vírgula. Então, ela tem casas. Imagine aqui, ó, uma casa, 2 casas, né? E se tivesse mais casas? Então, a vírgula está aqui. Ela vai andar 2 casas. Isso aí, Ana Júlia. Acabei de ver sua resposta no chat. Ó, vai andar 2 casas. Uma casa, 2 casas. Então, a vírgula vem parar aqui. Como não tem nada, o que eu coloco quando não tem nada? Nada é a mesma coisa que 0. Agora, eu vou apagar as casinhas, né? Porque eu não posso ficar colocando as casinhas para poder representar os números, né? As casinhas são imaginárias, é só para a gente poder ter a ideia. Como que ficou a resposta? 0,01, entenderam? Então lá, a resposta é 0,01, ok? Posso ir para o próximo? Tranquilo? Vamos para o próximo. Agora aqui é 0,1. E agora? Para ele ser 0,1, eu tenho que ter 2 casas depois da vírgula. Vocês repararam que tem que ser 2 casas depois da vírgula para entender? Então pensa bem aqui comigo. Se eu colocar mais uma casa depois da vírgula, vai ser 0,10. Então, na fração, quem dividido por 100 vai ser 0,10. Que número que tem que estar aqui em cima para ser 0,10? Pensa aí vocês duas. Coloque no chat para mim. Quem dividido por 100 vai dar 0,10? Muito bem, Mariane. Acertou. É o 10. 10 dividido por 100 dá 0,10. Olha aquela tática lá da vírgula. A vírgula está aqui. Vai andar 2 casas. 1, 2. 0,10. Né? Então, eu poderia pôr até mais zeros aqui, ó. Eu poderia até pôr mais zeros. O 0 à direita depois da vírgula não conta para nada, né? Tanto que se você chegar na calculadora e der 0,1, é a mesma coisa que 0,10, é a mesma coisa que 0,100, tá? Então, 0,1000 é o mesmo valor. Então, 0,10, 0,100 e 0,1000 tem o mesmo valor. Como que eu leio em porcentagem? Pensa comigo, como que eu leio? Se isso aqui é 1%, isso aqui é quantos por cento? Responde no chat, por favor. Isso aqui não é 1%? E esse aqui é quantos por cento? Isso, muito bem. Responderam certinho. Eu leio 1%, isso aqui é 10%. Então, perfeito. Aqui é 10%. E aqui, como que eu leio essa fração? Quantos por cento? Me responde no chat. Ó, facinho, hein? Quantos por cento? Quantos por cento? Muito bem, Ana Júlia. 25%. 25%. Muito bom. Em decimal, como que fica isso aqui em decimal? 25 dividido por 100. Lembra da casinha andando? Quantos que fica em decimal? 25 dividido por 100. Como que fica o decimal dela?
Hein? Muito bem, Ana Júlia. De novo acertou. 0,25. Tem um outro truque aqui. Pensa o seguinte. Se tenta transformar a porcentagem em centavos. 25%, como que fica em centavos? 25 centavos. 10%, como que fica em centavos? 10 centavos. 1%, como que fica em centavos? 1 centavo, tá? Então isso ajuda muito na hora da conversão também, tá bom? Vamos lá. Próximo. 75%. Como que fica na fração? 75%. Como que fica na fração? Como que fica o 75% na fração? Muito bem, Mariane. A Mariane também acertou o 0,25 centésimos lá no decimal. 75 sobre 100, né? 75 centésimos. Como que fica o decimal? Muito bem, Ana Júlia. 0,75 centésimos. Isso aqui em decimal. Ah, mas está escrito decimal e eu li centesimal. 0,75 centésimos. Quando é uma casa só depois da vírgula, eu leio decimal. Por exemplo, se eu não colocasse esse zero, eu leio 0,1 décimos. Se eu colocar o zero, eu leio 0,10 centésimos. 0,1 décimos, 0,10 centésimos é a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa que falar 6 e meia dúzia. Os dois são jeitos diferentes de falar, porém é o mesmo jeito de... é a mesma coisa. Agora esse aqui é uma pegadinha, hein? Como que eu vou fazer isso daqui? Quem dividido por 100 que vai dar 1? Esse aqui é pegadinha, hein? Vamos ver se vocês vão acertar de primeira. Como nós estamos trabalhando tudo em fração que envolve porcentagem, a parte de baixo é sempre 100. Quem dividido por 100 que dá 1 inteiro? Muito bom, Mariane. É isso aí. 100. 100 dividido por 100 dá 1, certo? Ó, lembra que eu falava? Corta as duas casas, a vírgula anda duas casas? Ó, vai dar 1,0. Ah, e se eu colocasse mais um zero aqui, não tem importância. 1,000. E aqui? Como que fica, então, em porcentagem? Como que fica em porcentagem? Como que eu leio isso em porcentagem? Hein? Muito bem, Mariane. 100%. Muito bom. E agora, e esse daqui? Eu leio 250%. Como que fica a fração de 250%? Por favor, no chat. 250%. Muito bom. Nossa, as duas estão indo muito bem na aula, hein? 250 centésimos ou 250 por 100. E como que fica em decimal? Ah, tá, isso aqui faltou ler já hoje. Aqui, ó, fica um inteiro, tá? E essa aqui, como que fica? 250 dividido por 100. Vocês vão saber me responder? Eu vou colocar aqui e vou fazer a vírgula andar. Mas se vocês conseguirem responder antes, a Ana Júlia respondeu certo isso aqui também, Ana Júlia. Muito bom. Eu vou escrever o 250 aqui. E vou fazer a vírgula andar. Se vocês conseguirem responder antes aí pra mim, então vamos lá. 250, a vírgula tá aqui no fim. Vou dividir por 100. A casa vai andar duas vírgulas. Vai andar duas casas a vírgula, desculpe. A vírgula vai andar duas casas, ó. Uma, duas, parou. Então, o resultado pode ser lido de duas maneiras. 2 inteiros e 50 centésimos, ou eu posso pôr assim, ó. 2 inteiros e 5 décimos, tá bom?
Muito bem, Mariane. Você acertou. Dá 2 inteiros e 50 centésimos. E se você não colocar o zero depois do 5, fica 2 inteiros e 5 décimos. Está correto também, tá bom? Muito bem, as duas foram muito bem. Eu agradeço por terem respondido as questões. Vou apagar aqui e vai subir as respostas escritas com as letras do computador para ficar mais bonitinho, tá bom? Olha lá, 1%, 0,01, ou seja, 0,1 centésimo, 10%, 10 sobre 10 ou 10 centésimos, né? 25%, 0,25 centésimos, 75 centésimos, 0,75 centésimos, 100%, 100 centésimos, 250 centésimos, 2 inteiros e 5 décimos. Muito bom. Página 75 ainda. Exercício número 3. Existem várias maneiras de representar 3 décimos. Em forma de fração, fica 3 sobre 10, ou 3 décimos, né? O jeito de ler é 3 décimos. Mas quando alguém falar para você 3 sobre 10, é uma fração. O 3 em cima e o 10 embaixo, tá bom? Em porcentagem, fica 30%. Então, 3 décimos em porcentagem é 30%, que seria uma coisa que em fração 30 sobre 100, tá bom? E na forma decimal? Olha que legal, uma pergunta que não é tão difícil. Pode ser que o português confunda um pouco. Existem várias maneiras de representar 3 décimos. Na forma de fração, fica 3 sobre 10. Em porcentagem, fica 30%. E na forma decimal, fica... Vocês sabem me responder no chat aí qual é a forma que fica na forma decimal? Falou em forma decimal, é aquele que usa a vírgula. Como que ele vai ficar o 3 décimos usando a vírgula? Poderiam responder, por favor, para mim no chat? Vou fazendo aqui já, enquanto isso, a vírgula. A vírgula que vai separar os inteiros dos décimos. Né? Como fala somente dos 3 décimos, eu não tenho nenhum inteiro, certo? E quantos décimos eu tenho? 3. Então ficaria assim: 3 décimos, tá? Então 0,3. Ah, mas como que eu conseguiria fazer isso sem decorar que 3 décimos era assim? É só fazer a divisão. 3 dividido por 10. Na tabuada do 10, quem vezes 10 chega próximo do 3 sem passar? É o 0. 0 vezes 10, 0. Sobrou 3. Põe uma vírgula, vem um 0 aqui. Quem vezes 10 dá próximo do 30? É o 3, dá 30 exato. Aí, pronto, acabou a conta, 0,3. Ah, e o 30%? Olha, o 30% não é 30 dividido por 100? Ao você fazer 30 dividido por 100, é a mesma coisa. 0 vezes 100 dá 0. Sobrou 30. Não tem mais ninguém para baixar, põe uma vírgula. Aumenta um 0 aqui. 3 vezes 100 dá 300. 300 menos 300, acabou a conta. Então dá 0,3 mesmo. Então 3 décimos é 0,3, tá bom? Olha lá. Ah, tinha alternativa, desculpa. Né? Devia ter mostrado as alternativas para vocês. Perdão, acabei com a graça do exercício, né?
Em vez de mostrar as alternativas antes para vocês pensarem, eu acabei fazendo o exercício antes. Desculpa. Então vamos lá. Qual é a alternativa correta? Agora ficou clara, né? É a letra D, 0,3. Olha lá, 30%, a infração é 30 sobre 100. E como toda fração é uma divisão, isso eu vou falar sempre na aula para vocês. E se eu for acompanhar vocês duas até o terceiro colegial, vocês vão escutar isso sempre de mim. E tô sozinho, acho que caiu a internet da Mariane e da Ana Júlia. Aqui em Guapiara tá um tempo ruim, eu acho que a internet acabou caindo delas. Então, eu vou falar sempre até o terceiro colegial. Como toda fração é uma divisão. Ao dividirmos o numerador, que é a parte de cima, pelo denominador, que é a parte de baixo, eu sempre vou ter a resposta em decimal, ou seja, 0,3. Então, como eu falei já hoje, se eu fizer 3 dividido por 10, vai dar 0,3. E se eu fizer o 30 dividido por 100, também vai dar o 0,3. Correto? Dando continuidade à nossa aula. Questão número 4. Saresp, 2015. Numa pesquisa realizada num condomínio, 35% dos moradores... Então vamos fazer umas anotações aqui. 35% dos moradores apresentavam-se insatisfeitos com a administração do síndico. A porcentagem de pessoas insatisfeitas equivale à fração. Então aqui eu acredito que vai ter alternativas. Então vamos lá. Teve alternativas. Então, numa pesquisa realizada num condomínio, 35% dos moradores apresentavam-se insatisfeitos, quer dizer que não estavam gostando da administração do síndico. Ele quer saber qual é a representação de fração desses 35%. Então, reparem, eu sei que 35% é assim, 35 por 100. Aí você olha aqui e fala, mas não tem. Eu já ouvi falar, né? Você pode pensar assim, eu já ouvi falar em algum momento sobre frações equivalentes. O que é fração equivalentes? São frações que têm representações diferentes, porém tem o mesmo valor. Vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Uma pizza dividida em 4 partes. A mesma pizza dividida em 8 partes. Eu vou falar que eu comi 2 pedaços dessa pizza. Aí eu tenho um amigo que comeu 4 pedaços da outra pizza. Quem comeu mais? Meu amigo comeu 4 pedaços. Não, nós dois comemos o mesmo tanto. Porque a pizza estava dividida em partes diferentes. Porém, a proporção, eu comi 2/4 da pizza. Ele comeu 4/8 da pizza. Na verdade, nós dois comemos a metade da pizza, né? Então, são frações equivalentes. Todas essas 3 frações têm o mesmo valor. Então, o que eu faço para descobrir, né, qual dessas frações é a equivalente a 35%? Existem diversas maneiras de descobrir isso, certo? Então, como a Mariana e a Ana Júlia ainda não voltaram ao vivo, eu vou estar dando continuidade na aula aqui para que elas possam assistir depois pelo YouTube, tá? Então, o que acontece? Eu posso fazer uma simplificação. O que é uma simplificação? É eu dividir a parte de cima e a de baixo pelo mesmo número. Por exemplo, falando da pizza já hoje aqui ainda. Se eu dividir o de cima e o de baixo
por 2, eu vou chegar a uma fração aqui, ó. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4, ó. Cheguei a uma fração igual a essa fração. Ou seja, eu simplifiquei a fração e achei uma fração igual. Então, essa fração é equivalente a essa. E elas são iguais, certo? Então, eu vou apagar aqueles desenhos da pizza ali para não confundir, que aquelas pizzas não tem nada a ver com o nosso exercício da insatisfação do síndico, né? A não ser que o síndico coma a pizza dos moradores lá do condomínio, certo? Daí eles entram na lista de insatisfação. Bom, existe uma outra regra aqui, né? Quando a gente vai fazer a simplificação, você pode simplificar por qualquer número, mas existe uma regrinha que ajuda muito. Você simplificar pelos números primos. Os números primos, os primeiros números primos são 2, 3, 5, 7, 11. Vou parar por aqui, né? Mas vai embora. E esse é um assunto para uma outra aula para a gente relembrar. Então, vou tentar primeiro pelo número 2, certo? 100 é divisível por 2, dá 50, tá? O 35 dá para dividir por... Ah, não, ele é número ímpar. Vai dar resto. Então, eu não posso dividir por 2. Então, já vou apagar, porque não deu para dividir pelo número 2. Se eu não conseguir dividir pelo número 2, eu vou tentar pelo próximo número primo. Então, o 2 já foi tentado, não deu certo. Vou tentar pelo número 3. Antes de começar a riscar, eu já vou pensar. Se eu for dividir o 100 por 3, vai dar 33 para cada um e sobra 1. Então, pelo 3 também não dá. Então, eu vou tentar pelo 5. Ah, eu acho que o 5 dá. Então, eu vou dividir pelo 5 aqui e vou dividir pelo 5 aqui. 35 dividido por 5. Na tabuada do 5, 5 vezes 7 dá 35. Então, 35 dividido por 5, adivinha? Dá 7. 100 dividido por 5, eu já sei o resultado, mas vamos fazer aqui a divisão? 100 dividido por 5. 2 vezes 5 dá 10. Sobrou nada. Epa, tem um zero, vou ter que abaixar o zero. E existe uma regra. Abaixou, tem que resolver. Você abaixou esse zero, você tem que resolver. Quem vezes 5 chega próximo do zero na tabuada do 5? Ah, 5 vezes 1 deu 5, passou. Então, 5 vezes o zero. 5 vezes 0 dá 0. E sobrou mais nada. Acabou minha conta, a resposta é 20. Então, aqui embaixo vai ser 20. Dá para dividir mais? Não, porque o número 7 é primo. Então, chegou no final da conta. O 7 é primo e o 20 não é divisível por 7. Olha que interessante, eu tenho essa resposta aqui, tá? Ah, professor, mas ainda estou em dúvida. Não acredito muito nisso aí, não. Então, vamos tirar uma prova. 35 dividido por 100 dá 0,35, certo? O 7 dividido por 20 tem que dar 0,35 também. Se não der, realmente está errado. 7 dividido por 20 igual a 0,35. Realmente está correto. Então não tem como estar errado. A resposta correta é a letra C. Certo? Vamos ver a resposta de uma maneira mais bonitinha. Olha lá. C, 7 sobre 20. Tá? Utilizando as frações equivalentes, ao convertermos o 35 para a fração, resultará em 35 sobre 100, ou seja, 35%. Simplificando por 5, quando a gente divide por 5 a parte de cima e a parte de baixo, a gente chama isso de simplificar, tá? Ficará 7/20, ou seja, a alternativa C. Tudo bem? Esse exercício está na página 76 da apostila Aprender Sempre, volume 1, de 2021. Próximo exercício, exercício número 5.
Saresp 2008, as frações 1/4 e 25 centésimos correspondem, nesta ordem, aos números decimais. Então, ele pergunta o seguinte, essas duas frações, 1/4 e 25 avos, 25 centésimos, correspondem nessa mesma ordem, ou seja, 1/4 primeiro, 25 centésimos por segundo, aos números decimais. Aí tem as alternativas. Quais dessas alternativas você acha que está correto? Bom, se você está assistindo pelo YouTube, aperta pause, tenta resolver. Lembre-se, toda fração é uma divisão. Divide o de cima pelo de baixo, você vai achar o primeiro decimal. Dividiu 1 por 4, achou o primeiro decimal. Dividiu 25 por 100, achou o segundo decimal. Aperta pause, faça isso. Ache qual é a alternativa correta. Depois, você solta o pause e vê comigo qual é a correta, tá bom? Muito bem. Se você fez isso, vamos lá à correção. Então, a primeira aqui. 1/4. Toda fração é uma divisão. 1 dividido pelo número 4, certo? Então, vamos lá? Na tabuada do 4. Quem vezes o 4 chega perto do 1 sem passar? 4 vezes 1, 4. Passou. Então, é o 4 vezes o 0. 4 vezes 0 dá 0. E aí, eu faço a conta de menos. 1 que tira 0 dá 1. Não tem ninguém para baixar. Se não tem ninguém para baixar, você entra nas casas decimais, porque não tem mais nada inteiro lá. Então, quando você coloca a vírgula, você entra nas casas decimais, ou seja, toda vez que tem um resto, vem acompanhado de um número 0, tá bom? Quem vezes o 4 chega próximo do 10 sem passar. 2 vezes 4 dá 8. 3 vezes 4 dá 12. Passou. Então, se o 3 passou, é o 2 então. 2 vezes 4, 8. Faz a conta de menos. 10 que tira 8 dá 2. Aí, como você colocou a vírgula, vai vir acompanhado de um 0, porque todo o resto dos decimais vem acompanhado de um 0, tá bom? Agora na tabuada do 4. Quem vezes 4 chega próximo do 20 sem passar? 5 vezes 4 dá 20 exato. Então não passa e nem chega perto. Ele chega em cima. 20 que tira 20 dá 0. Acabou a conta. Então 0,25. Então o primeiro sendo 0,25. Então esse daqui pode ser. Nenhum outro pode ser. Então é só esse. Mas vamos ver o 25%? 25 dividido por 100. Mesma regra. Na tabuada do 100, quem vezes o 100 vai chegar perto do 25 sem passar? 1 vezes 100 passou. Vai dar 100, né? Então é o 0. 0 vezes 100, 0. 25 que não tira nada, vai dar 25. Não tem ninguém para baixar. Você entrou nas casas dos decimais. 2 vezes 100... desculpe. Aí, como você pôs a vírgula, vem um 0 aqui, né? 2 vezes 100... 200. 0 que tira 0, 0. 5 que tira 0, 5. 2 que tira 2, 0. Como eu já tenho a vírgula, um 0 vai aparecer aqui. Quem vezes 100 vai chegar perto do 500? 5 vai dar exato 500. Então, cheguei à resposta 0,25. Então, chegamos à conclusão que a correta aqui, neste caso, é a letra B. 0,25 e 0,25. Deixa eu tirar ensinar um outro truque aqui. Se as duas têm a mesma resposta, quer dizer que são frações equivalentes. Como que eu descubro que são frações equivalentes? Você faz esse vezes esse. E esse vezes esse. Se as respostas forem iguais, quer dizer que são equivalentes. 4 vezes 25.
né? 4 vezes 25, né? Que é 1 vezes. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8. Com mais 2, 100. Muito bem. 1 vezes 100, 100. 100 igual a 100? Sim. Então são respostas iguais. Então, eu sabendo que são respostas iguais, podia ser essa ou essa. Mas, ao fazer divisão, eu descobri que era 0,25. Então, a resposta B é a correta. Vamos lá. Resposta B é a correta. Lembrando que toda fração é uma divisão. Para converter a fração em decimal, basta fazer a divisão do numerador, ou seja, da parte de cima, pelo denominador, ou seja, a parte de baixo, né? Ou seja, de novo, só dá ou seja, né? 1/4. 1 dividido por 4 resultará em 0,25. 25 sobre 100. 25 dividido por 100 resultará em 0,25. Assim, a alternativa correta é a letra B. Muito bem. Exercício número 6. Saresp. A fração 35 centésimos pode ser representada pelo número. E agora, qual alternativa corresponde à fração 35 centésimas transformado em número? Bom, do jeito que eu leio a fração já ajuda a identificar qual alternativa corresponde a esse exercício. Enquanto isso, vocês apertam um pause e pensam aí, eu vou tentar ver o que aconteceu com meus alunos no centro de mídias. Eu acho que elas caíram, né? Ficaram sem conexão. Bom, vamos dar continuidade então? Então vamos lá. Toda fração é uma divisão. 35 dividido por 100. Na tabuada do 100, quem vezes 100 chega próximo de 35 sem passar? 1 vezes 100, 100, passou. Então é o 0. 0 vezes 100, 0. 35 que tira 0 dá 35. Tem mais alguém para baixar? Não. Você põe uma vírgula, aumenta um 0 aqui, porque todo o resto vem acompanhado de 1. Apenas um 0. Quem vezes 100 dá próximo de 350 sem passar? Ah, é o 3. 3 vezes 100 dá 300. 0 tira 0, 0. 5 tira 0, 5. 3 tira 3, 0. Tem uma vírgula já. Aparece um 0 aqui. Quem vezes 100 dá próximo de 500 sem passar? Ah, 5 vezes 100, 500. 500 que tira 500, acabou a conta. Então a resposta 0,35. O próprio jeito de ler já é, né? Ó, como que eu leio isso aqui? 35 milésimos. Aqui eu já leio 35 centésimos, ó. Como que eu leio isso aqui? 35 centésimos. Isso aqui eu leio 35 milésimos. Esse aqui eu leio 3 inteiros e 5 décimos. E aqui não li 3 inteiros e 5 décimos. E aqui, como que eu leio isso aqui? Isso aqui eu leio 35 inteiros. Aqui não li 35 inteiros, né? Outro truque, né? Truque de matemática, a gente fala, é macete, na verdade, né?
Vou dividir por 100, tem 2 zeros. O 35 está aqui. A vírgula está aqui, sempre na unidade. A vírgula vai andar 2 casas para a esquerda. 1, 2. Ah, não tem nada de inteiro, então põe um 0. Achei a resposta. Então, vamos para a resposta oficial? Então, 0,35, certo? Essa é a representação em forma decimal, tá bom? Olha lá, lembrando que toda fração é uma divisão. Para converter fração em decimal, basta fazer a divisão do numerador, parte de cima, pelo denominador, parte de baixo. Ou seja, 35 sobre 100 é o mesmo de 35 dividido por 100. Resultará em 0,35. Sendo assim, a alternativa correta é a letra B, certo? Página 76 do Aprender Sempre, volume 1. Página 77, certo? É a sequência de atividades 2, aula 3 e 4. Essa nossa aula ficará para sexta-feira, tudo bem? Eu agradeço a você que acompanhou nossa aula ao vivo, a Mariana e a Ana Júlia no caso, que devido ao mau tempo na nossa cidade deve ter caído a conexão delas. A vocês que acompanharam pelo YouTube, se gostou da aula, por favor, curta, compartilhe, comente. Na próxima aula estarei dando continuidade às aulas 3 e 4, possibilidade de resoluções de uma situação problema, certo? Agradeço a todos que têm acompanhado as minhas aulas pelo YouTube. Até a próxima. Muito obrigado.